Olá meus amigos, nessa videoaula, de uma maneira bem objetiva, nós vamos detalhar como que a preocupação em considerar a qualidade de vida no trabalho e assumir ali a gestão de programas que tenham essa orientação como promover a qualidade de vida no trabalho, tem impacto sobre outras áreas de conhecimento e não somente em outras áreas de conhecimento, mas também em outros contextos onde a gente percebe a maneira como a condução de um trabalho vai afetar a convivência das pessoas, a vida das pessoas. Então, a gente consegue fazer uma associação aí, com o modo de vida nas organizações, passa a ter impacto também sobre outros saberes. Aí nós temos as condições que precisa ser considerado, os conhecimentos específicos da área da saúde, da ecologia, ergonomia, psicologia, sociologia, economia, administração e engenharia, De uma maneira geral, conforme eu já falei aí no outro vídeo sobre qualidade de vida no trabalho, quando a gente fala dessa perspectiva, nós vamos ter um programa que vai ser orientado para garantir a qualidade de vida dos nossos funcionários, de acordo com a Ana Cristina Limongi França, a gente precisa considerar um enfoque biopsicossocial. E aí, quando nós psicossocial. Então, sempre que nós vamos ter essa orientação para a saúde física dos nossos funcionários, Eu tenho aqui a consideração com a saúde biológica, Eu vou ter também os impactos sobre o que vai afetar, representar a saúde mental, o bem-estar de um indivíduo e as orientações sobre como que ele esteja convivendo com os demais colegas ali e na sociedade onde ele trabalha. Nós estamos falando exatamente dessas três frentes: saúde física, saúde mental, psicológica, saúde nas convivências social. Então, essa perspectiva biopsicossocial também vai ser projetada em todas essas áreas do conhecimento, todas essas áreas de saber que vão representar aqui as nossas convivências humanas. Então, na área da saúde, especificamente, se a gente tem essa consideração, a preocupação com a qualidade de vida no trabalho, a gente está falando de preservar a integridade física dos nossos funcionários. A gente precisa garantir que o funcionário, ele vai continuar vivo, ele vai continuar tendo ali o devido e efetivo funcionamento do seu organismo, do seu corpo naquele ambiente de trabalho. E não somente da saúde física, mas também da saúde psicológica, que é quando a gente fala do bem-estar emocional, saúde mental e social. De novo, olha só, o enfoque biopsicossocial do ser humano ali no ambiente de trabalho. Nós sabemos que as pessoas convivem muito mais com seus colegas de trabalho do que até mesmo com alguns membros ali da sua família. Então é imprescindível que a gente tenha qualidade nessas convivências, nessas interações humanas em uma organização, porque dependendo de como estejam sendo vividas essas relações, isso logicamente vai afetar sobre o bem-estar de qualquer pessoa, desde os primeiros sintomas que possam vir a se consolidar ali na saúde psicológica, como também tendo possíveis repercussões na saúde física, A gente sabe de casos onde práticas, por exemplo, de assédio moral intensas no ambiente de trabalho podem induzir alguns funcionários, alguns profissionais a cometerem suicídio. Então você vê como é que uma condição inicialmente psicológica, emocional, pode ter repercussão mesmo até a fatalidade física de uma pessoa. Então a gente precisa ter essa consideração quando a gente fala de saúde biológica, psicológica e social do ser humano, em vez de apenas atuar sobre o controle de doenças, Pensar sobre a saúde não é apenas pensar na doença fisiológica, na doença física, mas também propiciar maior expectativa de vida e integração profissional da pessoa que adoece, Mesmo quando a gente tem lá, essa pessoa já está manifestando sintomas de depressão, e aí a gente simplesmente já considera ela inválida? Não é isso, A gente tem que pensar em toda uma reinserção dessa pessoa no ambiente de trabalho, em como que nós vamos respeitar ali as limitações. É muito comum, ainda mais na sociedade de hoje, que a gente tem o excesso aí de cobrança por produtividade, fazemos vistas grossas para alguns problemas que algumas pessoas estejam apresentando. O sofrimento do outro pode não ser significativo para alguns, mas se aquela pessoa está manifestando alguma dificuldade, aquilo precisa ser acolhido, A gente precisa, de fato, ter o mínimo de empatia para considerar, para reconhecer quais sejam as limitações, as dificuldades também que os nossos colegas de trabalho estejam apresentando. Especialmente quando nós estivermos aí falando da relação de gestores com seus respectivos funcionários, líderes com seus liderados. Um gestor, um líder, ele nunca pode desconsiderar a intensidade do sofrimento de algum dos seus funcionários.
ter essa consideração, ter esse mínimo de empatia, é ter essa orientação para garantir a saúde no ambiente de trabalho. Além da questão de saúde, a gente também vê aí a perspectiva da ecologia, né? Então, se a gente vê a ecologia como a ciência em que o homem é parte integrante e responsável ali pela preservação de um ecossistema, né? No qual ele estabelece interações com os insumos da natureza, e ele também é um ator que promove desenvolvimento sustentável, a gente precisa entender que essa pessoa, né, a humanidade, existe em um determinado contexto. Então, quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, eu preciso considerar também, né, a manipulação ali de alguns elementos ou alguns efeitos de algum trabalho que possam afetar o meio ambiente das pessoas. E não somente o meio ambiente dentro da organização, mas até a questão de poluição, né, o quanto a nossa organização esteja sendo responsável ou mesmo culpabilizada, né, por algum efeito, algum impacto na nossa sociedade externa. Ter consideração com desenvolvimento sustentável, garantir, né, sustentabilidade para a preservação da vida humana, das próximas gerações, também passa aí pela essa consideração de considerar a qualidade de vida, não somente no trabalho, mas a qualidade de vida de uma maneira geral, a qualidade de vida das pessoas. Se nós estamos colocando aqui os nossos funcionários, né, em contato com algumas substâncias que possam provocar alguma lesão, que sejam poluentes, né, a gente também precisa ter esse cuidado. Ali nós estamos projetando, percebendo o funcionário enquanto indivíduo que tem interações com os elementos do seu meio. Como estão sendo estabelecidas essas interações com o ambiente onde essa pessoa está inserida? Isso também é ter consideração aí com os impactos sobre a ecologia, né? Então a gente vê qualidade de vida também tendo relação, qualidade de vida no trabalho, também tendo relação aí com contextos relacionados à análise da ecologia. Ergonomia, né? Para quem não sabe, ergonomia é uma área de conhecimento muito específica que a gente vê a postura corporal. Nós sabemos, né? Um funcionário vai passar ali horas do seu dia desempenhando uma determinada atividade. Como que está ali a posição do organismo, né? Do corpo físico mesmo dessa pessoa nas instalações para que ele realize o trabalho dele. É muito comum a gente ver aí alguns comércios, né? Algumas empresas onde não existe nem mesmo essa consideração de que a pessoa não pode ficar 8 horas do dia diretamente parada em pé. Ela precisa de ter um momento de descanso, né? Sem falar na questão de alguns esforços repetitivos, né? Fazer o mesmo tipo de movimento ali por horas e dias e meses e anos a fio. A gente precisa ter também essa consideração que quando nós falamos de qualidade de vida no trabalho, nós precisamos adotar medidas que vão prevenir contra doenças osteomusculares, né? A gente precisa pensar nessa condição do componente físico mesmo, do corpo físico, né? Ou até mesmo prevenção contra a LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Se eu tenho o risco da pessoa ter ali um dano na sua saúde física, né? Eu, na condição de gestor, preciso ter toda essa preocupação de não deixar que o trabalho afete ali alguma condição do organismo físico dos nossos funcionários. Então, quando a gente fala, né, da ergonomia, nós estamos falando dos estudos relativos às condições de trabalho ligadas à pessoa. Temos aqui relações com a medicina, com a psicologia, porque ergonomia, né, essa questão de a minha postura no meu trabalho também vai afetar o meu bem-estar emocional para desenvolver essas tarefas. Na motricidade, os tipos de movimentos que são realizados, lembrando, né, que a gente tem que prevenir aí contra a lesão por esforço repetitivo. E na tecnologia, né, aplicada ali naquele ambiente de trabalho, visando ao conforto e ao desempenho nas diversas posições de trabalho. Se eu estou colocando um funcionário ali numa condição que seja desconfortável para ele, enquanto ele está naquele desespero de que ele precisa desse emprego unicamente para se sustentar financeiramente, ele se sujeita. Mas a gente sabe que em curto, médio prazo, se aquela situação de desconforto vai se perpetuando, logicamente a produtividade dessa pessoa também vai ser prejudicada, né? Não tem condições de uma pessoa continuar fazendo o mesmo tipo de tarefa se ela não tem ali as devidas instalações, as devidas condições para poder se mobilizar para executar aquela tarefa. Isso é o mínimo que deve ser pensado aí na área da na ergonomia, né? E da psicologia, a gente tem, né, a influência das atitudes internas, como que o tratamento prestado aos nossos funcionários possa afetar sobre a autoestima desses funcionários, possa afetar sobre a satisfação que eles tenham do trabalho e, logicamente, sobre como eles vão conseguir se manter motivados para produzir da melhor forma possível.
Então, a gente precisa considerar que as atitudes internas, esse tratamento conferido aos nossos funcionários, né, as perspectivas de vida da pessoa e a importância do significado do trabalho que ela desenvolve, né, vão ter impacto sobre a sua personalidade, sobre os seus projetos de vida. Nós falamos aí do contrato psicológico de trabalho. Sempre que uma pessoa é admitida, além dela receber da empresa um contrato formal, onde está ali descrito tudo que ela vai fazer, como que ela deverá se comportar para desenvolver ali o seu trabalho, inevitavelmente, em contrapartida, essa pessoa entrega um contrato psicológico, que nada mais é do que o conjunto ali das suas expectativas, né? Todo mundo, quando vai ingressar em um novo contexto, a exemplo de uma organização, já começa a ter as suas aspirações, os seus desejos, alguns interesses que ela quer ver que realmente vai poder se realizar no momento que ela está convivendo naquele local. Então, um profissional, uma pessoa que vai desenvolver o trabalho, é lógico que ela tem ali os seus interesses individuais. O que ela pretende conquistar com o seu trabalho? O que ela pretende conquistar ao representar aquela organização, ao ser representante daquele cargo específico para o qual ela foi contratada? Isso também precisa ser considerado, né? E muito mais ainda como que essa pessoa vai ser tratada diante dessas suas expectativas, para não causar nenhuma frustração. A frustração pode desencadear aí em algum sintoma psicológico ou até mesmo, né, a perda da autoestima dessa pessoa que deseja identificar o significado do trabalho que ela desenvolve ali, não só na organização, mas na sociedade como um todo, né? Então, isso precisa ser considerado para garantir o envolvimento da pessoa com o trabalho em conjunto com a filosofia adotada, né, para orientar, para assumir ali a orientação das realizações humanas naquela organização. Ou seja, para me identificar com o que eu faço, para estar envolvido com a organização, a ponto de ter honra de representá-la, né, de realmente ter condições de falar, olha, esse objetivo eu ajudei a conquistar, a minha organização hoje é um sucesso porque eu também fiz parte da história dessa organização. É indispensável a gente conjugar desenvolvimento da organização, crescimento da organização, compatível com o efetivo atendimento das expectativas individuais dos funcionários que atuam ali, né? Isso nada mais é do que ter consideração com a motivação humana para o trabalho, que também vai ter, logicamente, seu impacto aí sobre a qualidade de vida no trabalho. A sociologia, que é uma dimensão simbólica, né, do que é compartilhado e construído socialmente, demonstrando as implicações de quem influencia e é influenciado por diversos fatores aí culturais e antropológicos da empresa. A gente sabe, né, nós temos a cultura organizacional. A sociologia vem dar essa ênfase no estudo da cultura, enquanto o fator que a gente consegue representar os comportamentos coletivos, os comportamentos sociais dos nossos funcionários. Não adianta eu querer levantar a bandeira, defender a argumentação de que a gente precisa ter essa consideração, essa responsabilidade para garantir qualidade de vida na nossa empresa, na nossa organização, se os próprios funcionários, os próprios gestores que são influentes naquele contexto acreditam que isso seja desnecessário. Então a gente só vai conseguir de fato efetivar e implementar um programa de qualidade de vida no trabalho quando a própria organização já apresenta uma cultura compatível com a valorização dessa preocupação com o bem-estar dos nossos funcionários. Se isso não existir, é porque nós precisamos trazer essa nova cultura, a gente precisa implantar esse valor nas nossas diretrizes de gestão, na maneira como os nossos profissionais pensam e se comportam aqui no cotidiano dessa empresa, representando, portanto, um novo elemento aí da cultura organizacional. Ter uma organização que tem essa preocupação com as condições de vida dos seus funcionários é uma organização onde a gente tem uma cultura confiável, onde as pessoas realmente vão se sentir acolhidas, amparadas, né? E, logicamente, melhor orientadas para ter um melhor desempenho, para garantir ali o vínculo, o comprometimento com os objetivos dessa organização. A economia, a gente tem aí a ênfase, né, de que os bens são finitos, então é preciso saber como nós vamos aplicar os recursos, né, inclusive os recursos financeiros, e de que a distribuição de bens, recursos e serviços deve envolver de forma equitativa a responsabilidade e os direitos da sociedade. Então, se nós sabemos que existem diferenças, né, de remuneração, diferenças de classes sociais, a gente também precisa ter um certo cuidado para não adotarmos nenhuma atitude discriminatória, preconceituosa, porque isso vai afetar a qualidade de vida, né, emocional dos nossos funcionários. A gente sabe, né, que nós devemos dar o tratamento devido, considerando que nós temos aí sociedades compostas por diversas classes sociais, por diversas categorias. A gente precisa ter o mínimo de respeito a essa diversidade,
especialmente quando a gente está falando de poder aquisitivo, né? A gente precisa ter toda uma orientação moral, crítica, sobre como que nossa organização esteja, até mesmo de certo modo, contribuindo para a marginalização de alguns povos, né? E, logicamente, evitar que isso aconteça. E da nossa administração, a gente sabe, né? A administração vai ser aplicada ali para aumentar a capacidade de mobilizar recursos para atingir mais e mais resultados no ambiente, no contexto de trabalho, sendo que esse ambiente de trabalho, essa organização existe no mercado, no ambiente complexo, mutável e competitivo. Então, se nós temos ali a cobrança por maiores produtividades, né, a efetiva aplicação dos nossos recursos humanos, a gente precisa adotar uma administração que seja compatível com essa orientação de que não adianta apenas sobrecarregarmos, né, as obrigações, as exigências ali sobre o nosso trabalho. A gente precisa ter uma compatibilidade para realmente termos como fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, de acordo com as condições que o nosso ambiente, a nossa sociedade esteja nos apresentando. Não adianta, né, eu querer explorar ao máximo dos meus recursos, além do que efetivamente eu posso conseguir desenvolver com a aplicação desses recursos. E da questão da engenharia, a gente vê que a engenharia elabora formas de produção voltadas à flexibilização da manufatura, armazenamento de materiais, uso de tecnologias, organização racional do trabalho, né, controle de processos. Então, tudo aquilo que vai ser aplicado como diretrizes de como que o trabalho deve ser desenvolvido em uma organização, também vai ter aí relação, impacto, né, e influências do que a gente precisa considerar para garantir a qualidade de vida dos nossos funcionários. Então perceba que quando nós falamos, né, QVT, a gente não somente deve entender o enfoque biopsicossocial, como também compreender, né, o impacto que essa preocupação tenha sobre outras áreas do conhecimento e, mais ainda, outras áreas que representam a vida humana, né, que vai ter ali a sua efetiva apropriação, aplicação e projeção, né, nas condições mínimas para a gente garantir que as pessoas tenham bem-estar e qualidade nas suas respectivas vidas. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.